pouquinho... tá mais... Hoje dá para soltar o Abraão. Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Muito legal ver a casa cheia, né? E cheia em todos os sentidos. De pessoas queridas, pessoas, né, retornando aí, visitando a nossa casa, irmãos encarnados, desencarnados, e cheia de muita energia boa que a espiritualidade traz para nós. E vamos lá, vamos falar aí então sobre pagar o mal com o bem. E olha, gente, é meio complicado a gente falar sobre alguma coisa que a gente ainda não absorveu em sua totalidade. Por mais simples que seja a parte teórica, da gente entender, da gente compreender, mas na hora do vamos ver que falar, bom, legal, leu e entendeu, e aí? Vai, vamos ver se aprendeu e se está aplicando. Aí que o bicho pega. Mas antes da gente falar especificamente sobre pagar o mal com o bem, que aliás o trecho lido aí hoje do Evangelho pela Rosa Maria já é autoexplicativo. Se a gente for prestar bem atenção nas palavras, já é autoexplicativo. Mas é importante que a gente faça uma reflexão sobre esse ensinamento, sobre, eu diria até esse mandamento que Jesus trouxe para a gente, intrínseco dentre o principal mandamento de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos voltar só um pouquinho então, dividir, o período aí em dois. Vamos pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos aí a época de Moisés, ok? Onde naquele tempo o que se ensinava era olho por olho, dente por dente. E aí passou-se o tempo, Moisés teve ali, talvez, a principal psicografia de que se tem notícia até hoje, que são os 10 mandamentos. Aí ele trouxe, está aqui, gente, 10 instruções, esse aqui é o guia básico de conduta para a humanidade. Passou-se o tempo. Aí chegamos na era de Jesus Cristo. Jesus Cristo cresceu, se desenvolveu, e a partir de um certo tempo ele começou a sair para as suas pregações, para aquilo que ele realmente veio fazer na terra. E uma das coisas que ele disse era de que ele não tinha vindo para destruir a lei. Porque até então, quem dominava o povo eram os detentores das informações. Os sacerdotes, os escribas. E aí vai um primeiro ponto de reflexão para todos nós. Jesus também nos disse, crescei-vos e instruí-vos. Porque informação nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. E até no mundo corporativo, no mundo dos negócios, a gente aprende que informação é poder. Então, vamos aproveitar toda a oportunidade que a gente tiver de nos instruirmos. Independente sobre o que seja, tá? É muito importante. Bom, então Jesus chega já dizendo, peraí, calma, eu não vim destruir a lei. Vamos devagar. Só que ele reparou também que estava meio complicado o povo acompanhar 10 mandamentos. Falou, gente, peraí, vamos facilitar as coisas um pouquinho?
Pô, 10 mandamentos, eu sei, é complicado. Vamos resumir. Vamos fazer o seguinte, ó, vou ser legal, hein? Vamos pegar esses 10 mandamentos e vamos resumir em apenas um. Agora ficou melzinho na chupeta. Apenas um. É simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ficou aquele ponto de interrogação gigantesco, porque peraí, vamos lá. Vamos entrar nessa reflexão agora. Amar a Deus sobre todas as coisas é fácil? A gente consegue dizer que ama a Deus se a gente parar para pensar, eu consigo amar alguém que eu não vejo? No nosso dia a dia, né? Vamos falar enquanto espíritos encarnados que somos. A gente consegue amar alguém que a gente não vê? Que a gente nunca encontrou? Que a gente nunca se relacionou? A gente nunca conversou tete a tete? Nunca deu um carinho para a gente nunca conseguiu abraçar? Complicado, né? Amar ao próximo como a si mesmo. A pergunta que vem é: nós nos amamos realmente? A gente consegue se amar? A gente consegue se aceitar como nós somos? Porque se eu não me amar o suficiente, como que eu vou conseguir amar alguém? Como que eu vou conseguir amar ao próximo? E principalmente, como que eu vou conseguir amar a Deus? Afinal de contas, eu sou uma criatura de Deus. Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar o Criador? Então, às vezes a coisa parece muito simples quando a gente fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que, aprofundando um pouquinho na mensagem que o Evangelho nos traz, vale muita reflexão. E aí vem a questão do significado do verbo amar. Se a gente pegar, por exemplo, eu não vi qual foi a edição do Evangelho que a Rosa utilizou para leitura, mas o que eu tenho em casa, ela é a edição número 63, 64, alguma coisa assim. É de 2007. Então, imaginem, em 60 edições, quantas traduções, quantas versões, quantas interpretações diferentes pôde ter. Afinal de contas, esse evangelho que nós temos aqui, ele é traduzido do francês. E toda essa mensagem, imagine qual era a riqueza de vocabulário na época de Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás. Quantas palavras nós não temos hoje no próprio idioma português? A mesma palavra com significados diferentes. Então, quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, a gente precisa entender qual é a abrangência desse verbo amar que o Evangelho nos traz. A gente ama nosso pai e nossa mãe? É fácil, né? Amar o pai, amar a mãe. A gente ama nosso filho? É mais fácil ainda. Para aqueles que não têm filho, mas têm seu pet. Gente, é quase igual. Só não fala, não é? Agora, eu posso falar assim que,
Eu amo uma lasanha, gente. Não posso falar. Mas será que esse significado do verbo, né, amar um determinado prato de comida e amar a um filho, é o mesmo significado? Tem a mesma importância, tem a mesma relevância? Então a gente tem que tomar, né, ficar atento a essas mensagens, a forma como que o Evangelho nos é apresentado. Então quando Jesus, isso já entrando na leitura que a Rosa Maria fez, quando Jesus disse, amar os vossos inimigos, não quer dizer que a gente tem que se esforçar para ter o mesmo sentimento por uma pessoa que seja um desafeto nosso, o mesmo sentimento que eu tenho para aquele que está no dia a dia comigo, que é meu irmão, que é meu amigo de infância, enfim. Até porque, nos nossos dias, é praticamente que impossível a gente ter o mesmo tipo de sentimento, de afeto, de afeição, para aquela pessoa que a gente sabe que qualquer vacilo que eu der, o meu tapete, ó, se vai. Como que eu posso ter esse mesmo tipo de sentimento para aquela pessoa que eu sei que está ali do meu lado, para o que der e vier? Essa, gente, talvez seja uma das lições, das mensagens mais difíceis, mais desafiadoras que Jesus nos trouxe e que o Evangelho nos está apresentando na noite de hoje. Perdoar depende também, né? A gente sabe que precisa. Mas depende do tipo da ofensa, depende do tipo da complicação gerada, do prejuízo gerado. É muito complicada. Mas amar os nossos inimigos ou pagar o mal com o bem, talvez ainda esteja no nosso entendimento, mas não está ainda dentro de nós, em nossas atitudes no dia a dia. Mas vamos facilitar um pouco, vai. Senão a gente fala, pô, caramba, meu, vou repetir de ano de novo. Vamos facilitar um pouquinho. Vamos pegar essa palavra amar. Ó, dica, hein? Vamos transformá-la no contexto que traz o Evangelho em odiar menos. Tudo bem? Certo? Não fica um pouquinho mais fácil? Falar assim, tá bom, vai, eu não vou desejar que a pessoa seja atropelada, mas que tenha um tropicãozinho pelo menos. Não é? Eu já estou desejando, já estou minimizando, estou amenizando aquele sentimento ruim. É claro, gente, que o ideal é que a gente nem tenha esses sentimentos. Esse o objetivo. Que a gente, a partir do momento que a gente se sentir prejudicado, que a gente se sentir de repente lesado por alguém, entregue nas mãos de Deus, porque Ele tudo sabe. Agora, uma coisa que eu vi e achei muito interessante, a gente não deve somente se preocupar com essa questão de uma outra pessoa nos prejudicar e a gente ter que retribuir esse prejuízo com um bem, com uma energia de amor, com uma energia de paz. Mas vamos também fazer uma outra reflexão. Primeiro, será que nós temos realmente inimigos, como traz o Evangelho? Porque, via de regra, para que a gente possa falar, poxa, eu tenho inimigo, ou fulano é meu inimigo, ou a pessoa me tem como inimigo, precisa ter o mesmo padrão vibratório ali, ó, coincidindo. Precisa que essa pessoa me considere como um desafeto e eu também a considere como um desafeto. Porque se a gente
que aprende toda semana na casa de oração, a gente que lê o Evangelho, a gente que faz o Evangelho no lar, a gente que procura ser o maior tempo possível vigilante nos nossos pensamentos e ações, se eu não me incomodar, ou se eu não me deixar, pelo menos influenciar por essa energia ruim, eu não tenho com que me preocupar. O problema é esse, quando a gente deixa de ser vigilantes e permitimos que essa energia se apodere da gente. E aí vem todo aquele sentimento ruim, aquela sensação de desejar coisas não tão boas assim para outra pessoa. Uma outra questão que eu também achei bastante interessante. Seria muito sem graça se todo mundo pensasse igual. Se todo mundo tivesse os mesmos padrões vibratórios, todo mundo tratasse todo mundo bem, todo mundo com a mesma educação, tivesse todo mundo num padrão de energia lá em cima, qual seria? O que a gente ia fazer? Qual o aprendizado que nós teríamos? E qual seria o sentido de estarmos encarnados para aprendermos? Para termos uma evolução, para termos provas e expiações aqui nesse planeta. Então, gente, uma outra dica que fica do Evangelho da noite de hoje. Quando porventura a gente souber, ou a gente ver, ou a gente sentir que tem alguém tentando nos prejudicar, ou querendo nos prejudicar, agradeçamos a Deus. Sim, agradeçamos a Deus, porque é através desses desafios que a gente vai ver se a gente realmente aprendeu ou não as lições do Evangelho. Afinal de contas, como já diziam aqui algum tempo atrás, mar calmo não faz bons marujos. Não é verdade? Então agradeça a Deus por colocar em nossos caminhos pessoas que servem de instrumento para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. É uma outra forma da gente enxergar o nosso dia a dia. É uma outra forma da gente procurar entender a mensagem que o Evangelho vem trazer para a gente na noite de hoje. Como que eu devo encarar determinada situação? Como que eu devo enxergar determinadas pessoas? Agradecendo a Deus. Agradecendo por Ele confiar em nós. Olha isso. Agradecendo a Deus por confiar em nós e nos testar em seus ensinamentos. Porque até então, a gente lê, a gente estuda, a gente grava, a gente entende, está tudo certo. Mas é no nosso dia a dia, são graças a esses instrumentos de Deus que a gente realmente vê o quanto a gente já assimilou ou não. E cá entre nós também, hein? Será que a gente também não é instrumento na vida de alguém? Não é? Eu vi uma outra pessoa também comentando com relação a inimigo. Será que o nosso inimigo não somos nós mesmos? Porque se eu não me amar o suficiente, quem é o meu principal inimigo? E o oposto também é verdadeiro. Quem é o meu principal amigo? Porque só vai fazer mal a mim se eu permitir.
Assim como também só vai fazer bem se eu permitir, se eu estiver aberto a receber essas energias de amor também. A mesma coisa acontece aqui, nesse ambiente. A espiritualidade está presente todas as semanas. Cabe a nós querermos receber essas bênçãos, essas energias, nos abrirmos para isso, permitir que atuem em cada um de nós. É assim que funciona. E aí vai mais um outro recadinho. Porque, gente, é muito fácil, né? Como eu comentei no início, a gente amar aqueles que nos querem bem, amar aqueles que nos ajudam, amar filho, pai, mãe, irmão, amigo de infância, enfim, é fácil. Isso, aqueles nossos irmãos menos esclarecidos que estão nos presídios, também fazem. Eles também amam seus pais, se porventura tiverem filhos, também amam filho. Se eu seguir nessa toadinha aí, de só querer bem para aqueles também que me querem bem, qual o mérito que a gente vai ter? A gente vai chegar lá em cima, espero eu, que seja lá em cima. Eu falava, você não fez mais nada do que a sua obrigação hoje. O que foi feito de mais? Porque conhecimento foi dado, informação foi passada. Como que a gente aproveitou isso? E para finalizar, uma frase de Divaldo, que é mais ou menos assim, que a gente não deve se preocupar com o mal que nos fazem, mas sim me preocupar com o mal que eu posso fazer a alguém, porque esse mal que eu fizer vai me tornar mal. Pensem nisso. Tenham uma ótima noite. Muito obrigado.